Hoje, como a Sâmia falou, nós estamos iniciando uma série de 4 lives sobre educação 5.0, né? É um tema muito falado, mas que precisa de atenção. É muito falado, porém, eu acredito que muitos educadores querem ainda saber um pouco mais sobre isso. Então, a nossa proposta é começar nivelando um pouco do que cada um sabe sobre esses termos, né? Começando desde a educação 1.0, que é a proposta de hoje. Eu não pretendo aqui dar uma aula de história, né? De forma alguma, não pretendo dar uma aula de história aqui, mas nós vamos passar, sim, por alguns momentos históricos aí para entender esses conceitos, tá joia? Então, nessa primeira parte, eu vou compartilhar uma tela com vocês, tá? É mais por uma questão didática mesmo. E eu acho que muita gente gosta de acompanhar, ouvir e ler, né? Mas depois nós vamos voltar aqui para a roda, né? Vamos voltar para a roda para todo mundo poder bater um papo, perguntar. E a participação do Guilherme aqui hoje, ela vai ser muito bacana, né? Nós vamos, quando chegarmos na educação 4.0 e 5.0, nós vamos focar em uma das habilidades desse século, né? Que é a criatividade, que é algo que deve ser trabalhado, almejado, e nós vamos ter esse foco. E aí o Guilherme vai nos ajudar nesse bate-papo, vocês podem fazer perguntas. O foco hoje é o aluno, né? E não tem como também falar de aluno sem falar um pouco do professor. Então, nós vamos misturar um pouquinho as coisas aí, os papéis dos dois, e o nosso foco é a criatividade mesmo. Então, vou compartilhar aqui com vocês agora. Já deu para ver aí, tranquilo? Já, Isa. Gente, quem quiser perguntar no chat, comentar alguma coisa, o pessoal do grupo vai responder a vocês, né? Mas quem quiser abrir o microfone e comentar também, tenha liberdade, não tem problema não. A gente vai fazendo esse bate-papo aqui, tá joia? Bom, vamos começar falando então aí lá do início, né? O que a gente chama de educação 1.0, né? Educação 1.0, deixa eu organizar minha apresentação. A educação 1.0, gente, aí tem só para vocês um guia, né, de alguns conceitos. A gente está falando de Idade Média. Então, nós estamos falando das primeiras escolas, onde o ensino era bem focado no professor, tá? Era um ensino mais individualizado, ele acontecia em lugares assim mais religiosos, né? Nesse período, os professores, inclusive, eram religiosos e eram liderados por religiosos, né? Mas ali nessas primeiras escolas se ensinavam gramática, lógica, aritmética, mas também a educação cristã, música e outras disciplinas, né? Essas escolas, gente, desse início, era uma visão de transmissão mesmo dos saberes, né? Tanto é que os professores, esses religiosos, eles eram muito considerados admirados, né? Eles eram pessoas admiradas, os mestres, né? Que tinham o saber ali. E os seus alunos, que poderiam ser chamados até de discípulos, né? Ficavam observando, admirados com o saber, e isso era muito baseado em leituras, em aulas expositivas e nesses tipos de ensino, né? O que a gente tem que saber é que essas escolas, gente, elas também aconteciam, elas existiam, né? Para formar também religiosos, ou pessoas, mais tarde, que iriam defender a fé cristã, né? Mas o que a gente tem que guardar desse modelo é que ele era um modelo com foco no professor.
na aula expositiva, na transmissão de conteúdos, né? A gente vê que esse modelo é um modelo muito forte, né? Porque não é tão diferente do que a gente vivencia hoje na grande parte das nossas metodologias nas escolas do Brasil, né? E aí a gente fala quando que entra a educação 2.0, né? A educação 2.0, ela vem depois da Revolução Industrial. Então, assim, a gente tem uma primeira revolução industrial, que é a máquina a vapor, né? E aí a gente já está bem antes um pouquinho do que consolidou essa visão de educação 2.0, que já foi bem mais tarde, né? Meados ali do século XX, com o modelo industrial, que era a linha de montagem, né? Essa é a educação que mais consolidou o formato que a gente tem hoje, nas escolas, né? Então, esse modelo industrial de produção em massa das fábricas, né? Que a gente, ele é marcado também pela figura do Henry Ford e pautado aí nessa produção em massa. Quando se falava em escola, aí a escola nessa época, pessoal, ela mudou o seu formato, né? Ela mudou porque ela passou a admitir vários alunos numa mesma sala. Se antes o ensino ele era mais individualizado, agora ele passa a ser mais popularizado, né? Acontece também de outras maneiras, mas a tendência é ele ser mais popularizado, mais massivo. Então, o professor, ele dá aula para vários alunos, dezenas de alunos. Esses alunos, eles têm que ser todos iguais. Esses alunos têm que todos aprender a mesma coisa, né? Esses alunos, eles têm que passar no controle de qualidade, porque se eles não passam nesse controle de qualidade, então eles não servem para o sistema e aí vão sendo marginalizados mesmo, né? Vão ficando à margem e só quem se adapta, né? Eu falei essa palavra adapta, mas só para explicar que eu não concordo com essa palavra para essa época, né? Eu acho que são os alunos que se encaixavam, né? Que literalmente entravam numa caixa, recebiam os conteúdos, porque a palavra adaptação, eu tiro ela dessa época, porque eu acredito que a adaptação tem um lado muito positivo, exatamente do que nós vivemos hoje, né? E quando a gente falava o aluno que não se adapta sai, era com cunho negativo, né? Então, eu prefiro usar a expressão o aluno que não se encaixa na educação, ele tem que sair. O foco é a memorização e a educação era para o mercado de trabalho. Então, era uma educação para o futuro. Pessoal, por isso aí dá para a gente pensar bastante coisa, né? Essa educação para o futuro, a gente vê essa fala até hoje. Muitas pessoas perguntam, né? Ou falam, para que você estuda? Para que você vai para a escola? Para você se preparar para o mercado de trabalho. Essa é uma fala que ficou ainda hoje marcada e muita gente ainda pensa assim, né? Só que isso aí tem que mudar. Eu acho que essa forma de pensamento ela tem que mudar porque a educação ela é para o agora, né? Você prepara, acaba que você prepara o aluno para o mercado de trabalho, mas você prepara para o mercado de trabalho porque ele está preparado agora, ele está preparado para hoje. E isso vai fazer diferença no mercado de trabalho. Então, gente, educação 2.0 é isso. Vamos trazer isso para a escola, né? Total influência até na organização do colégio, né? Como se fosse mesmo a organização das fábricas, né? O próprio sinal que muitas escolas têm ainda, né? E ele até ajuda mesmo a nós separarmos ali os horários dos professores, né? Mas esse sinal ele também vem da fábrica, porque bater o sinal é a hora de bater o ponto, é a hora de ir embora para casa. Então é aquela massificação, né? Interessante uma reflexão sobre esse período, na verdade, mais no final do século
no início do século, 1900, mais ou menos 1910, eu não me recordo agora exatamente de quando foi esse estudo, um estudo sobre por que as aulas têm 50 minutos. E de 50 em 50 minutos toca o sinal para mudar de sala, né? Então, é super interessante esse um estudo antigo. E o que foi identificado nesse estudo? Porque 50 minutos é o período de atenção de uma pessoa, né? De um jovem ou de uma criança. Então, por causa disso, determinou-se as aulas de 50 minutos. Mas isso já tem 100 anos, né? Essa realidade não é a realidade de agora. Porém, como modificar essas coisas, né? Porque todo um sistema foi criado em cima dessas realidades, né, da época. Hoje, então, como que você muda um horário de 50 minutos de uma sala de aula, se até a CLT para professores, ela é pautada na hora-aula de trabalho em cima desse horário. Então, o que é que nós temos que fazer? Achar alternativas de modificar essa coisa. Por quê? Porque é o professor dentro de sala de aula que vai ter que mudar, né? Eu falo que tem mudanças que são de grande porte. Essas mudanças não dependem de nós, né? Dependem de decisões dos governos, dos órgãos superiores, às vezes da direção das escolas, da direção das redes de escolas, mas existem as mudanças que são muito significativas, mas que são de pequeno porte. E essas mudanças é que nós podemos fazer como educadores e transformar as salas de aula, né? Então, a gente vem pensando agora na educação 3.0, né? Aí, o que aconteceu agora para a mudança, né? Nós vimos que na 2.0 foram as revoluções, as duas primeiras revoluções industriais que marcaram as mudanças no formato educativo. E na educação 3.0 é a chegada do computador pessoal, a internet. Então, nessa época em que a gente fala de 3.0, é uma época onde nós encontramos vários teóricos da educação que defendiam já uma educação contrária à bancária, que era da educação 2.0. Aquela educação massificada para todo mundo, sem personalidade, né? E sem personalização também. Então, a gente encontra aí John Dewey, que é um dos que eu mais gosto, mas a gente tem Maria Montessori, a gente tem Paulo Freire e vários outros educadores que lutavam por um outro tipo de educação, né? Que era uma educação para a vida, uma educação de realidade, uma educação com sentido para o aluno, um ensino participativo, e aqui já entram as propostas de metodologias ativas, né? E quando eu penso nessas coisas, gente, por isso que a gente fala, né? Metodologias ativas, quando a gente fala de metodologias ativas, não é algo novo, não são novidades, são coisas já há muito tempo debatidas e faladas. Mas nessa época é interessante entender que ainda não era urgente. E a escola, ela, infelizmente, a escola em geral, que eu falo, né, a educação em geral, ela é lenta, né, para absorver as mudanças. A educação, ela continua sendo tradicional nesse sentido de que ela quer segurança, né? Então, por que muitos não mudaram, mesmo com esses teóricos da educação fantásticos que falavam nas suas épocas, né? E nós estudamos até hoje sobre eles, mas por que só agora eles começam a fazer sentido, né, para grande parte das escolas e para grande parte dos educadores? Nós vamos chegar lá para saber por que só agora. E por que na época deles, eles tiveram expressividade, sim, tá? Eles tiveram expressividade, mas por que tudo não foi transformado de maneira disruptiva? Por exemplo, assim como nas revoluções industriais, o que marcou uma mudança disruptiva na organização das escolas, né? Eu encontro respostas para essa pergunta no fato do momento da sociedade, né?
essa sociedade do século XX é uma sociedade ainda previsível. Entrou sim a internet, entrou sim o computador, a visão de muitas coisas foi expandida, porém era ainda muito previsível. O aluno, ele era conhecido, né? Você sabia o aluno que estava dentro da sua sala de aula. O acesso à tecnologia, apesar dela ter entrado e influenciado, ainda era menor do que hoje. Então, esse aluno sabia que o conhecimento ele ia achar no colégio, ele sabia que quem ia responder as suas perguntas era o professor. E aí, na minha visão, a escola se acomoda com essa previsibilidade, né? Ela se acomoda com isso e ela é lenta nas suas mudanças. Porque, gente, afinal de contas, se está dando certo, entre aspas, porque tem os muitos excluídos do colégio, né? Mas se a educação está funcionando, massificadora, padronizada, né? E menos trabalhosa, por que mudar? Por que eu vou entrar com coisas diferentes? Então, a escola se recusa de certa maneira. Então, são poucos os colégios inovadores nessa época, né? Eles não são realmente muitos. A gente tem até exemplos disso, né? Tem um livro bem interessante sobre esses colégios, chama A Volta ao Mundo em 10 Escolas, esqueci o nome agora, que é bastante bacana, falando sobre essas escolas que se destacam, né? E eu acho que isso é uma coisa triste, porque não deveria ser uma exceção tão grande a ponto de se destacarem poucas, né? Deveria ter feito uma mudança maior, mas não fez por causa da sociedade que ainda era previsível demais. E aí a gente podia caminhar com tranquilidade da mesma maneira que sempre se caminhou. E aí, gente, qual que é a diferença para a educação 4.0, né? Uma coisa interessante que eu acho bacana de falar aqui é que todo mundo já deve ter ouvido a frase: nós temos uma escola do século XIX, que é a escola da educação 2.0, né? Escola padronizada, né? Onde todo mundo aprende a mesma coisa, né? Uma coisa interessante que eu não falei da 2.0, mas eu vou falar agora, é que o aluno ele é um produto, né? Porque ele vai vir para o mercado de trabalho. O currículo é o que vai legitimar esse produto. Então, ele é ali a memorização de conteúdos que ele precisa para repetir ações, né? Ele não precisa tanto pensar. A prova é um controle de qualidade. Então, se o aluno passa na prova, ele passou no controle de qualidade. Então, ele está apto. Se o aluno não passa na prova, ele não está apto para o mercado de trabalho. Então, esse aluno sai da escola e ele vai ocupar posições de trabalho com com os menores salários, né? Os cargos menos desejados, porque esse não se adequou, ele não se encaixou na escola. E na educação 3.0, né, mesmo que comece tudo isso, que comecem essas mudanças, né, ainda são como exceções. E na educação 4.0, a gente já tem uma mudança mais radical, porque agora nós estamos na era digital. E hoje, inteligência artificial, os dispositivos conversam entre si, né? Nós temos armazenamento em nuvem, a robótica hoje, né, da inteligência artificial, tem muitas coisas incríveis, fantásticas. Eu observo os avanços tecnológicos, eu fico boba de ver quanta coisa inteligente as máquinas estão realizando e o mundo hoje mudou. Então, antes de eu responder agora a pergunta que eu mesma fiz, por que na educação 3.0, então, as mudanças não foram tão expressivas, vou falar um pouquinho para vocês da 4.0. Ela é, na verdade, gente, um upgrade da 3.0. Porque a 3.0 a gente já tinha internet, a gente já tinha o computador, mas a gente não tinha avanços tecnológicos tão exponenciais como a gente tem hoje.
Então, quando a gente fala em educação 4.0, nós estamos, na verdade, falando de um upgrade da educação 3.0. Então, é ensino híbrido, ensino, compartilhamento em rede, são trabalhos colaborativos, as metodologias ativas muito mais fortes, né, do que antes. Inovação, tem que ter foco em inovação. Então, a gente pensa, por que agora tudo isso parece novo? Por que parece que as metodologias ativas fazem sentido agora? Então, eu respondo isso para vocês, gente, porque a sociedade agora é outra. Nós estamos no mundo VUCA, né? O chão não é mais firme para você pisar. Você precisa praticamente nadar. Você não sabe, o aluno que vai chegar na sua sala, o que ele tem de bagagem para te oferecer. Porque esse aluno, ele é hiperconectado. Eu falo que ele é comunicaholic. Ele vive a comunicação, ele respira a comunicação. Esse aluno, ele tem um acesso gigantesco hoje a todo tipo de conteúdo que ele quiser buscar, né? E esse aluno, ele é um aluno muito mais ligado, né? Certa vez eu falei o seguinte, se nós nos compararmos, né? Eu me comparo quando eu tinha 10 anos e a minha filha, hoje, que tem 11, eu era uma boba. Eu não sabia nada da vida. Os conteúdos eu sabia, mas hoje as crianças, elas estão amadurecendo muito mais rapidamente e fazendo conexões em número muito mais acelerado do que nós fazíamos, né? Gente, não tem como viver essa sociedade hoje, ela não é mais previsível, né? Ela não é mais previsível. Ela é uma sociedade realmente ambígua. Então, por que hoje as metodologias ativas são tão faladas? Porque agora é urgente. Antes, no século passado, até conseguiu-se atrasar a adoção dessas práticas novas, né? Agora, hoje, se você não muda, se a escola não muda, ela não consegue se conectar com o aluno. É simplesmente isso. A escola que quer se conectar e quer se manter relevante hoje, ela precisa mudar a sua forma de comunicação com os seus alunos. O aluno de hoje, gente, ele não tem mais paciência para uma aula expositiva de 50 minutos. E nós não falamos nem só do aluno, né? Nós mesmos, talvez que eu não estou vendo vocês, mas eu sei que tem muita gente aqui mais nova que eu, mas a minha geração, ela ainda assistia palestras, né? Palestras de 2 horas. Gente, hoje ninguém mais aguenta assistir uma palestra de 2 horas. Se vocês observarem o formato dos congressos e de encontros, todos eles têm formato de TEDs. São 20 minutos para você apresentar o objetivo. E quem quer aprofundar é autodidata, vai buscar um curso, mas hoje a dinâmica metodológica em sala de aula tem que mudar, né? O aluno hoje, ele é um aluno também que ele não aguenta a passividade, né? Muitas escolas reclamam, e eu mesmo sou uma pessoa que busco muito estudar sobre engajamento, né? Porque o engajamento é um grande problema hoje com os jovens, né? Fazer eles se engajarem. Apesar de vivermos um momento de educação mão na massa, faça você mesmo, nós temos dificuldade em manter os estudantes engajados, né? Então, é um tema que me aguça muito a curiosidade e o compromisso de estudar sobre ele para conseguir conexão com essa geração interativa que a gente fala, né? Geração NET, geração interativa. Então, por que esses alunos não se engajam, né? Gente, nós temos que ter outra forma de conexão. Nós temos que fazer esse aluno praticar. Agora, nas aulas online da pandemia, né? Eu tenho 2 adolescentes em casa. Então, eu vejo claramente a diferença de engajamento deles quando eles estão assistindo uma aula e quando eles estão
produzindo junto com o professor alguma coisa. Usando aplicativos, que seja, ou com propostas onde eles têm que fazer alguma coisa em casa. Gente, o engajamento é outro. Porque o aluno mesmo, a gente fala que o aluno é passivo, mas ele não quer ser passivo, né? E a gente tem que acreditar e delegar coisas para ele, né? A gente tem que fazer por onde ele se engaja ali com a gente. E por isso que a educação, ela é muito focada em inovação, né? Não é que o professor hoje, ele vai ser um superstar, né, na sala de aula. Nossa, ele tem que chegar com novidades, eles têm que todo dia, como se ele fosse um artista, né, um ator ali na sala de aula. Não é essa a questão. A questão é buscar meios de fazer o currículo ter sentido para esse aluno e engajar esse aluno. Bom, pessoal, aí a gente vai terminando aqui, para a gente entrar na parte das nossas conversas, né? Na educação 5.0. Nossa, mas então já estão falando de educação 5.0? Pessoal, a única diferença da educação 5.0 agora para as anteriores, né, próximas a ela, são as competências. As competências principalmente socioemocionais, né? Porque quanto mais tecnologia, mais a gente precisa de humanidade, né? Quanto mais as pessoas abraçam a tecnologia, mais elas precisam ser humanas, éticas, empáticas. Então, a gente fala de educação 5.0 porque nada disso vai fazer sentido sem o que a gente chama de soft skills, que são as habilidades e as competências. E dessas soft skills, a gente pode levantar algumas aqui, né? Tem a adaptação, que eu falei que por isso que eu não gosto de falar dela lá atrás, na educação 2.0, porque ela é muito positiva. Se o mundo muda tanto hoje, gente, a adaptação é constante e principalmente multicultural, porque hoje, com o acesso sem limite de espaço, né, nós nos relacionamos com todo tipo de gente do mundo inteiro. Nem a língua mais é uma barreira, porque você pode falar hoje com pessoas de todas as línguas, porque a tecnologia te permite traduções, inclusive, te permite entender tudo isso, né? Trabalho em equipe é outra soft skill super importante hoje em dia. Tem que saber trabalhar em grupo, né? Isso é uma coisa que eu acho interessante que a pandemia trouxe, porque os alunos começaram a trabalhar... o trabalho em grupo antes, gente, era um problema na escola. Porque como que você deixava alunos adolescentes um ir para a casa do outro? Então, você tinha que trabalhar só na escola. E muitas vezes os professores evitavam trabalhar isso na sala de aula, né? Hoje, eu vejo os alunos marcando reuniões em plataformas virtuais diferentes, dividindo responsabilidades, e eu acho isso maravilhoso. Eu babo quando eu vejo essas coisas acontecerem com os alunos. São competências que nós, da geração, de gerações passadas, demoramos a aprender. E olha que muita gente ainda hoje no mercado de trabalho não sabe trabalhar em equipe, né? Então, outra soft skill também que eu apresento dessa maneira é positividade, gestão do tempo, motivação, flexibilidade, né? Você tem que ser muito flexível, porque você tem todo tipo de opinião chegando para você e você tem que abrir mão de muitas coisas. Outra muito importante é a resolução de conflitos, né? Tem que ter muita sabedoria. Interessante que esses dias eu fiz um curso diferente. Eu resolvi arriscar e fazer um curso diferente. O curso chamava Conversas Difíceis. Como conduzir conversas difíceis. Gente, como eu aprendi nesse curso? Aprendi tanto para a minha vida pessoal, com meus filhos, com meu marido, com meus amigos, quanto profissionalmente. E isso tem que ser ensinado também. A gente tem que saber resolver conflitos, né? Ver os pontos de vista. Pensamento crítico, capacidade de tomar decisões, às vezes, rápidas, né? Eu falo que hoje a gente tem que ter, gente, pensamento de startup, tá? O que é o pensamento de startup? Você tem que ter coragem de pegar a sua ideia,
colocar ela em prática, e se não der certo, você vai mudar, você vai sair daquilo, você vai propor outra coisa, ou você vai aprimorar. Eu falo que o pensamento startup é essencial hoje para a sobrevivência, não é à toa que as startups hoje estão se transformando em grandes empresas, né? E muita gente investindo nesses grupos que crescem, porque são excelentes ideias, né? É bem interessante. E tem hoje, gente, uma soft skill que a gente vai conversar sobre ela, que é a criatividade. Então, nós vamos falar sobre a criatividade. Aí eu vou tirar a minha tela agora daqui, porque aí a gente vai conversar um pouquinho também com o Guilherme e quem tiver questões também para falar sobre isso. Eu acho que essa habilidade, essa soft skill, é uma das mais importantes, incríveis. Gente, primeira coisa, quando eu penso em criatividade, logo vem à minha mente um texto de um cartunista famoso, chamado Enfield. Então, ele fala que a inspiração, né? Eu ligo muito a criatividade à inspiração. Ele fala que a inspiração é um Doberman que está atrás de você. Ou seja, pronto para atacar. Cria logo, porque ele vai te atacar. Então, a gente pensa, às vezes, que ser criativo ou ter inspiração são dons, né? Que Deus deu para alguns sortudos, né? E as pessoas afirmam isso, internalizam isso para justificar até para si mesmas o fato delas não criarem. E não é assim, né, gente? A criatividade, a gente vê pelo exemplo de Enfield, que é um exercício, né? É um exercício criativo. Para criar, você precisa só se esforçar. No caso dele, o jornal ia sair na manhã seguinte. Ele não tinha escolha, ele tinha que criar. E ele era um grande criador, né? Ele era um artista mesmo nas suas criações. E nós podemos ser assim também nas nossas áreas. Tem que ter esforço, tem que ter coragem e tem que ter repertório, né? Então, a dica que eu dou aqui, né? Já estou dando dica. Para você aumentar seu repertório, tem que assistir filme pra caramba mesmo. Tem que ler livro. Tem que fazer curso. Isso vai aumentar o seu repertório. Isso vai ser fonte de criação. E, gente, você pode ter certeza. Quando você precisar criar, esse repertório vem à tona. Eu falo que o cérebro humano, ele é desconhecido ainda, ele tem potencial desconhecido. Nós temos vários estudos sobre o cérebro humano. A neurociência veio trazer muitas contribuições, mas o potencial completo do cérebro ninguém conhece ainda. Então, você pode acreditar nele. Na hora que você precisar, o seu repertório vai te trazer as coisas à tona, né? E tem que ser um exercício mesmo. Tem que aproveitar. Gente, oi. Olha, desculpa te interromper, mas é que a sua fala foi brilhante. Eu amei a sua apresentação. E tem muita gente aqui concordando com você e eu estou aqui me matando de digitar para responder. Tem muita gente contribuindo, dizendo que é isso mesmo, que a gente precisava ter uma evolução. Vou dar só uma resumida, tá? Depois você olha o chat. Tem muita gente dizendo que a gente precisava dessa mudança, a escola precisava ser a primeira a se revolucionar, e no fim ela está sendo a última, e precisou acontecer uma pandemia para ela se revolucionar. E aí, você fazendo esses apontamentos da mudança que tiveram desses nossos alunos, que nesse momento nos surpreendem. Tem uma contribuição muito boa da Tayane, dizendo que os alunos dela surpreenderam ela. Se ela ficar à vontade para falar, eu vou pedir para ela falar. Tem a contribuição da Adriana Campos, da Annelise, dizendo uma questão que antes o currículo era importante, onde você estudava, qual foi a sua faculdade, e hoje isso já está mudando também, o que é de fato importante, mas eu vou me empolgar como você se empolgou, vou deixar o Guilherme falar agora. Eu já vou passar para ele. Gente, tem alguém que pediu bibliografia, eu vou passar alguma coisa assim para vocês.
Mas, pessoal, quando vocês pensarem em criatividade, eu gosto muito de uma fala do criador do teste de QI, tá? Que foi Alfred Binet. Ele mesmo que criou o teste de QI, que foi usado para determinar e pôr um ponto final na inteligência das pessoas, né? Ele disse que nós podemos aprimorar a nossa atenção, a nossa memória, o nosso julgamento, literalmente nos tornarmos mais inteligentes do que jamais fomos, né? E aí, o Guilherme, ele tem bastante coisa para nos falar sobre criatividade. Então, Guilherme, para introduzir a fala aí, eu queria falar o seguinte para você. Recentemente, eu tive contato com o conceito de confiança criativa, né? E eu achei super interessante. Inclusive, descobri que tem um livro que tem esse nome, né? Pelos criadores da IDEO. E eu fiquei super interessada, está na minha lista de leitura. Mas eu queria saber se você podia falar um pouquinho para a gente sobre isso, confiança criativa, para desenvolver isso no aluno. O que você pode nos ajudar? Legal. Primeiro eu queria parabenizar a apresentação. Muito boa, muito rica. Eu vejo os rostinhos concordando na câmera aqui. Isso foi muito legal. E não tem como não começar esse bate-papo inspirado depois de uma fala dessa. Então, gostei muito. Parabéns. E indo para a pergunta... Confiança criativa, a criatividade, todas essas coisas que a gente está acostumado a ouvir, que parece novo, igual você trouxe, né? Nossa, a educação 4.0 parece super disruptiva, mas era uma coisa que já existia, né? Por que aconteceu agora? Como que aconteceu agora? Então, esses termos novos parecem muito novos, parecem muita novidade, parece assustar, inclusive, mas a confiança criativa nada mais é do que a confiança em si mesmo e a confiança em nós de que nós temos habilidade para mudar o mundo ao nosso redor. E quando a gente para pensar nisso, a gente pensa justamente nas startups que você mencionou, a gente pensa naquelas pessoas que fazem aquela barreira de plástico no rio para travar toda a poluição que passa, que é uma coisa simples, mas a pessoa simplesmente acreditou que ela era capaz e ela conseguiu alcançar esse objetivo tão grande, por exemplo. Nesse caso do rio, eu li recentemente que a pessoa tirou 2 toneladas de lixo de um rio no Paraná nos últimos 2 meses. Então, olha só que loucura, né? Tem, inclusive, um livro sobre isso, né? Igual você bem trouxe. Eu não tive a chance de ler o livro ainda, mas esse é um tema que está surgindo, que está aparecendo cada vez mais. E é muito importante a gente, ao mesmo tempo, ler sobre esse conteúdo, mas, ao mesmo tempo, lembrar de que as coisas têm nomes novos, mas são coisas que a gente já viu, coisa que a gente já viveu. E que, enfim, nada que a gente não consiga aplicar, melhor ainda. Ô, Guilherme, quando a gente fala de aluno criativo, você tem uma boa definição para a gente de aluno criativo? O que seria esse aluno? Tenho sim. O aluno criativo, ele é um aluno normal. Essa é a verdade, né? A única diferença do aluno criativo para o aluno não criativo é justamente o processo que envolve ele, a atmosfera que envolve ele. A gente gosta muito de pensar, e tem vários estudos que trazem isso, né? O George Land, por exemplo, é um cientista que eu gosto muito de trazer, porque ele defende fortemente de que a criatividade é uma habilidade aprendida. E se a criatividade é uma habilidade que a gente pode exercitar como se fosse um músculo, a gente também pode aprender a não ser criativo. E é justamente isso que o sistema de educação promove de alguma maneira, né? A padronização, igual você bem trouxe, os processos que são repetitivos. Eu lembro de uma fala no chat aqui sobre os tempos modernos, aquele grandíssimo filme. Sim. Tudo isso ensina a gente a ter um comportamento não criativo. Então, para mim, o aluno criativo é um aluno normal que foi inserido em práticas que têm significado para ele. Então, ele foi envolvido, por exemplo, a geração de hoje, ela se expressa muito diferente das outras gerações. Ela se expressa muito por meio do vídeo, por exemplo. Às vezes a gente vai usar o TikTok e a gente fala, nossa, mas como é que isso faz sucesso, né? Mas o TikTok não é pra gente. O TikTok é para essa geração que se expressa por meio dos vídeos, que traz justamente essa comunicação diferente, que é hiperconectada, igual você mencionou. Então, se a gente não aproxima, se a gente não dialoga o contexto atual com essa criança, a gente vai ter uma aula expositiva de 50 minutos e, infelizmente, a gente vai perder essa criança no processo. Então, não é culpa dela, mas a criança criativa é uma criança normal.
Isso é uma fala bem interessante, Guilherme, porque a gente às vezes fica tentando entender as coisas que fazem sucesso para essa geração, né? Então é o TikTok, aí quer entender, é o cantor tal. Nossa, isso não é música, né? O nosso papel não é gostar do que está acontecendo, né? É um papel de compreensão de conceitos. Por que faz sucesso tal cantor? Existe uma representatividade ali atrás dele, né? Que gera uma identificação com os jovens. E aí, se a gente começa a ver por esse lado, a gente começa a se conectar melhor, né? Eu mesma já tenho um tempão que eu instalei o TikTok no meu celular, né? Ainda não consegui fazer um vídeo bacana, assim. Minha filha fez alguns lá no meu perfil. Eu mesma não fiz ainda. Mas... Não abre o jogo. Você... Deixa eu ler uma fala da Adriana que ela mandou aqui no privado para mim. Uma coisa bastante legal que aconteceu com os alunos foi a realização do Movie Maker em livros paradidáticos. Ao invés de realizar as provas dos livros paradidáticos, eles criam um vídeo sobre o assunto do livro. Muito bom. Nossa, adorei saber disso. Imagina o Movie Maker de algum livro, sei lá, que a gente leu. Muito bacana, Adriana. Obrigada por contribuir. E tem alguém que escreveu aí também sobre livros, né? Eu quero puxar um gancho da fala do Guilherme, que eu tenho mais uma pergunta para ele, que vai sair aí do que ele mesmo falou, que a escola, ele falou que a criatividade, né, ela é uma habilidade que ela é ensinada, né? Ela é ensinada e é desenvolvida. E que a escola, ela pode também não ensinar, né? Aliás, ela pode deseducar na criatividade, né? Então, uma das minhas últimas leituras foi um livro, aí eu vou mostrar, porque tem gente que pediu bibliografia, né? Que é esse livro aqui, ó. Jardim de Infância para a Vida Toda, tá? Ele é da editora Penso e fala por uma aprendizagem criativa, mão na massa e relevante para todos. Ele é do Mitchell Resnick. Tá aqui, ó. Tá ao contrário, mas vocês são habilidosos aí. Vocês têm criatividade para decifrar isso aqui, né? Depois eu escrevo no chat ali. Mas esse livro me chamou a atenção porque ele fala do jardim de infância, que é a educação infantil, né? E ele deseja que todo mundo viva uma educação infantil para o resto da vida, para todos os níveis de ensino. Guilherme, o que você acha, então, que esse jardim de infância, a educação infantil, ela pode ensinar todos os níveis de ensino? O que foi isso que ficou perdido? Essa é uma excelente pergunta e eu adoro entrar nesse tipo de discussão, assim. Especialmente porque quando a gente olha para o jardim de infância, quando a gente olha para a criança, quando está na primeira infância se desenvolvendo, ela é uma criança muito curiosa, ela é uma criança que tenta muito, ela é uma criança que faz de tudo, né? Até ouvir não. E até é engraçado, eu vou deixar uma lição de casa para vocês aqui, pesquisem depois quantos nãos uma criança escuta nos primeiros 7 anos de vida. É absurdo o tanto de nãos que elas escutam durante essa primeira infância. E esses nãos, muitas vezes, é uma maneira de você afastar a criança da prática, afastar a criança da oportunidade de construir um aprendizado, afastar a criança de realmente se desenvolver, de experimentar, de tentar. E esse comportamento, justamente, é o que a gente traz no nosso sistema de educação. Então, é exatamente isso que se perde nesse processo, nesse meio tempo. É o fato da gente ouvir muitos nãos, e o fato de a gente acatar muitos nãos, e o fato da gente parar de se expor, parar de tentar, parar de construir, parar de fazer. Esse é o principal motivo, eu acredito, assim, e lendo muito sobre isso. E, inclusive, quando comenta do George Land, que fala da habilidade como uma habilidade que pode ser aprendida, ele fala também que a criança nasce criativa, nós somos criativos. Então, é muito fácil fazer um exercício aqui de criatividade para saber se a gente é criativo ou não. A gente fecha os olhos, a gente pensa no próximo feriado, não sei quando que vai ser, mas supondo que seja no final de semana que vem. 12 de outubro. Pensei nele essa semana já.
12 de outubro, então, próximo feriado. Daí a gente pensa, o que que a gente vai querer fazer nesse feriado? Só o fato de a gente pensar, já estamos sendo criativos. Então, às vezes a gente acha que criatividade é um monstro de 7 cabeças que a gente nunca vai conseguir fazer e alcançar, mas a gente nasce criativo. Agora, o que que o George Land, o que que as literaturas mais atuais trazem sobre a criatividade? Que a gente nasce criativo e a gente desaprende a ser criativo. E é exatamente isso que acontece. Quando a gente fala do jardim de infância para a vida inteira, eu gosto muito disso, é justamente essa provocação de manter-se criativo, de manter-se tentando, de manter-se construindo, porque a gente deixa de fazer isso. E aí, quando a gente chega no mercado de trabalho, a gente não sabe cooperar, colaborar. O erro, né? Você está falando de errar, né? O erro, ele era muito mal visto, né? E eu falo, eu até ensino isso para os meus filhos, eu falo que eles têm que amar o erro, eles têm que ter paixão pelo erro. Por quê? Porque é o erro que vai mostrar como ele não deve fazer, né? E ele não precisa ter medo de errar, porque só não erra quem sabe tudo. E graças a Deus, nós não sabemos nada. Então, nós vamos errar muito na vida ainda e em todos os lugares, né? E eu acho que essa questão de podar o erro poda muito a criatividade, né? Porque a pessoa não quer se expor. E a gente vê casos aí de empresas que gostam de contratar pessoas que já faliram startups, por exemplo. Porque são pessoas que já passaram por um processo que para eles é super interessante. É isso que eles querem, né? É gente corajosa e tal. Então, Guilherme, no caso, no caso de empresas, né? Mas isso caso... Pode falar, Sandra. Eu acho que a escola ela é um caminho para o aluno ser criativo. Porém, quem conduz esse caminho precisa ser muito bom nisso, porque assim como você disse, o aluno agora, e é muito da minha fala no meu trabalho isso, o Guilherme sabe, o aluno agora ele é protagonista, como você disse. Só que para ele ser o protagonista, o professor precisa ser o mediador. E para o professor ser o mediador, ele tem que saber muito bem que caminho que ele vai seguir para esse aluno não se perder no processo todo que ele já sabe, em toda essa inteligência e essa coisa dele já saber tudo, dele ser... Como é que você falou, Gui, no nosso encontro, que ele era O aluno hoje se comunica de uma maneira transmídia, né? Então ele está sempre flutuando entre as mídias isso diferentes. mesmo. Exatamente. O professor não perde a sua importância, mas eu acho que ele precisa tomar muito cuidado agora para o caminho que ele segue. Você concorda, Gui? Concordo e afirmo justamente o contrário do que talvez alguém possa pensar. A escola e o professor são os caminhos e talvez os únicos caminhos que nós temos de desenvolver as crianças criativas. E tem alguma metodologia? Porque, assim, nós temos aqui, Guilherme, vários professores, né? Você pode falar para a gente de alguma técnica ou de alguma metodologia, assim, que os professores podem usar para desenvolver a criatividade dos alunos? Boa pergunta, viu? Os professores sempre perguntam também para a gente, mas o que eu posso fazer para fazer uma aula diferente? O que eu posso fazer para trazer oportunidades de aprendizagem diferentes? E a verdade é que existem sim algumas estratégias, mas todas elas caem num ponto específico, que é justamente trazer contexto e significado para o processo. Então, quando a gente fala do TikTok brincando, mas é verdade, se a criança não usa o elemento de vídeo, se a criança não usa a fotografia, se a criança não usa o desenho livre, se a criança não usa a música, por exemplo, as artes de maneira geral dentro do processo, elas vão construir o que exatamente? Então, perde-se muito. Então, todas as estratégias, todos os métodos, métodos, por exemplo, todos os métodos maker que a gente tem, de realmente dar para a criança o desafio de construir alguma coisa sem nenhum tipo de orientação específica. Então, uma crítica que a gente também faz com relação a alguns métodos maker é que existe um processo de Kinder Ovo, basicamente, né? Você recebe as madeirinhas, recebe as coisas e você tem que encaixá-las. Mas na primeira vez é legal e na segunda a criança se questiona, o que eu estou criando exatamente aqui nesse processo, né? E aí quando a gente descobre o maker de fato, o desafio para uma criança de construir um carrinho de mão com barbante, palito de dente, cola, bastão.
e aí ela tem que se virar para fazer. E aí a gente se depara com os desafios, a gente se depara com as estratégias que a criança mesma desenvolve em grupo, em equipe. Então, quando a gente fala de estratégias para desenvolver uma criança criativa, de trabalhar de maneira criativa, a gente olha muito para o contexto, a gente olha muito para o significado e a gente olha muito para a construção. E a construção, basicamente, entende e compreende que a criança tem que ser o centro do processo. Tem que sair daquele modelo expositivo, tem que sair daquele modelo em que nós, enquanto educadores, digamos assim, transmitimos para as crianças todo o conhecimento. Não, elas têm que construir o conhecimento. Então, tem que provocá-las, tem que deixar as crianças escolherem a estratégia que elas querem seguir, o instrumento, o recurso, a ferramenta que elas querem usar para construir e alcançar o objetivo pedagógico. A gente sempre brinca que a criança fazer um vídeo nem sempre quer dizer que o vídeo vai sair bom. Mas o fato dela fazer o vídeo da maneira que ela quis, com um grupo, negociando, trabalhando toda aquela perspectiva de trabalho em equipe, basta. E isso é o que a gente leva de conquista no final do dia. Olha que interessante. O Daniel Diniz mandou também no privado para mim, dizendo que muito bom essa nova linha de conversa da educação moderna. E ele disse que a gente, nós, né, jovens, fomos muito podados e hoje somos adultos podados justamente por conta disso. Principalmente essa nova geração, em comparação, né? A gente com quem está chegando agora. E essas mudanças, né, eu acredito que elas acontecem onde nós estamos, né? Quem espera mudanças primeiro nos outros, nas grandes instâncias, né? Aí não sai do lugar. Então, eu acredito que a gente tem que ter coragem para fazer pequenas diferenças. É para aquela turma que você tem esse ano, que você vai apresentar propostas diferentes para eles. Por quê? Porque quem manda na sala de aula, digamos assim, no sentido de decidir o que vai fazer, é o professor. Ele pode fazer, né? Claro que eu falo que não é fácil aplicar esse tipo de metodologia, mas por que não é fácil? Não é pela metodologia em si, é porque a nossa formação, ela é 2.0, né? A nossa formação é 2.0, então por isso é difícil. Nós não tivemos referência diferente para fazer. Então, é um passo gigante que nós damos, mas é possível dar e nós vamos ver a diferença. Porque aluno conectado, criativo e engajado, né, Guilherme? É isso que vai... esse é o resultado, é o sonho, né, que a gente tem. Olha, a Adriana mandou no privado para mim, peraí, Gui, trabalhar a inteligência emocional na nova geração é essencial para o aprendizado e criatividade. Também acredito nisso. A inteligência emocional também mexe muito com a criança de hoje em dia, né, Gui? Sim. Quando a gente fala de método, um dos que eu mais gosto é o Design Thinking. Muitos de vocês já devem ter visto aí diversas vezes. Esse, particularmente, que eu mais gosto. E adivinha só o que trabalha no Design Thinking? Empatia. Que é justamente se colocar no lugar de quem está do outro lado, entender o processo. Então, se alguém quiser realmente um método para começar o Design Thinking, é realmente o primeiro passo. Mas quando a gente entende e vira uma chavinha de que criatividade, de fato, acontece quando o aluno está no centro do processo, eu acho que tudo fica mais fácil. E a gente tem um site, né, para os professores que quiserem aprender, eu vou até colocar ele aqui no chat, né, que é exatamente Design Thinking para Educadores. E lá tem um material muito bacana, inclusive você pode fazer o PDF, fazer o download do material, tem outras ideias, eu coloquei o site aí para quem quiser aprofundar. Quando eu penso também se existe uma técnica, né, apesar que a gente também pode enxergar o Design Thinking como um mindset, né, para tudo, uma abordagem, sim, mas eu também penso muito nisso. Eu acho que, inclusive, tem muito a ver com uma outra metodologia ativa, que é a aprendizagem por projetos, né? Baseada em projetos também. Sim. Né? Tá muito ligado isso tudo aí. Pessoal, concordo plenamente. Quem gostaria de falar alguma coisa? Estamos caminhando aí para o fim.
da nossa live, mas vocês querem ainda perguntar, tirar uma dúvida, fazer uma colocação? Olha, tem muita gente boa aqui hoje. Eu queria que todo mundo que escreveu falasse, porque só li coisas maravilhosas hoje. Ó, o Antônio acabou de mandar, Montessori já lembrava que educação é essencialmente desenvolvimento de potencialidades e criatividade nasce aí. É isso aí, eu preciso fazer fono, inclusive. Mas só para complementar também a última fala da Isabela, quando a gente fala de métodos, tem esses também, né? Tem o aprendizagem baseada em desafio, aprendizagem baseada em projetos, tem a aprendizagem baseada em problemas. Tudo isso é muito rico, mas o aluno está sempre no centro, né? Olha que sacada, né, que a gente teve ali. Que tal a gente perguntar como é que ele gosta de aprender? E eu vi outro dia Exatamente. uma que eu nunca tinha ouvido falar, aprendizagem baseada em fenômenos, né? Não estudei ainda sobre isso, eu ouvi falar, né? E O que seriam fenômenos? Os fenômenos naturais? boa pergunta, eu não sei. É uma coisa que eu quero descobrir, porque eu achei Essa eu bem também não interessante conheço. a abordagem, não conheço. Cadê a Natália? A Natália está aqui? A Natália tem um filho, a Natália caiu. A Natália tem um filho de 5 anos que ele sabe tudo sobre tsunami, furacão, ele sabe explicar tudo. Ele tem 5 anos. E é um fenômeno. Por isso que eu perguntei se seria um fenômeno natural ou não. Olha uma tarefa de casa para a gente aí, estudar sobre essa metodologia. Olha, a Tayane falou aqui uma coisa importante, né? Que nem sempre os professores conseguem dar uma aula espetacular, né? E aí ela se sente frustrada, né? Mas eu penso também sobre isso, que qual é o conceito de aula espetacular, né? Que a gente tem. Acho que a primeira coisa é conceituar isso. O que é uma aula espetacular para mim, né? Porque o que às vezes nós estamos, né, nos baseando em algum modelo inatingível, alguma coisa que nos deixa frustrado, cansados, porque o professor não está bem todos os dias, mas mesmo assim ele faz diferença. Eu acredito que a aula é espetacular exatamente quando o aluno produz. Então, não necessariamente o professor ele tem que dar um show ali na frente, igual eu falei, ou eu tenho uma conhecida mesmo, uma amiga minha, que ela contou para mim o seguinte, ela teve a seguinte experiência, ela deu uma aula na classe do 4º ano, não sei agora se era 3º ou 4º ano, sobre grandes navegações e sobre os portos, né? Esqueci de que turma que é essa matéria. E aí ela falou o seguinte, que o filho dela era aluno dela nessa classe. Ela preparou uma aula fantástica, né, na fala dela, com recursos, com tudo que vocês imaginarem. E quando chegou na hora de ir embora, no carro, ela estava super animada com aquela aula que ela deu, era a melhor aula da vida dela. E aí ela falou, meu filho, o que você achou da aula hoje que a mamãe deu? Nossa, mãe, essa aula foi o máximo. Eu só não entendi o que são portos. Não, gente, o que acontece? Eu acho que a aula é espetacular quando ela cumpre o objetivo, entendeu? O encantamento que a gente fala da educação é o encantamento do sentido para a vida e para o engajamento. Ela é espetacular quando ela cumpre o objetivo, né? Quando há uma apropriação de conhecimento que faz diferença para o aluno, que aí ele cresce, né? Ele sai da zona, ele vai para lembrando de Vygotsky aí, ele faz o trajeto. Então, eu acho que é aí que é espetacular. Exatamente. Exatamente. E as crianças nos surpreendem. Mas, Tayane, não se cobre, porque o que eu tenho visto, e eu acho que os meus amigos aqui vão concordar comigo, é que o professor de março até setembro já mudou muito. A cabeça do professor de março até setembro, olha lá, Eliana está balançando a cabeça concordando comigo, já mudou muito.
Então, é isso que importa. E o que a gente tem que lembrar sempre é que não acabou. E 2021 a gente pode evoluir muito mais. Concorda, Guilherme? Concordo plenamente. É muito inusitado ver que a pandemia veio para trazer esses efeitos colaterais, digamos assim, né? No avanço do uso das tecnologias e etc. E, ao mesmo tempo, é bom ver a evolução. Sim, sem exceção nenhuma, toda escola que eu converso fala, nossa, os nossos professores surpreenderam. Eu falo, claro que eles surpreenderam, eles são muito bons em dar aula. Vocês acham que eles vão deixar de dar aula? A gente precisa ajudar, apoiar e construir ali os elementos que eles precisam para realmente dar a aula deles. Então, concordo plenamente. Isso é bem bacana. Veio. A gente, é uma coisa que eu sempre falo também para quem trabalha comigo, né? Existe sempre uma versão melhor do que você é hoje. Então, isso aí é um aprendizado para a vida toda, né? Gente, finalizando aqui, que a gente já extrapolou um pouquinho, eu vou deixar para vocês uma referência bibliográfica. Eu até tinha escrito já no chat, mas eu vou mostrar aqui para vocês, que é esse livro aqui, Educação 5.0. É um livro recente, tá? E ele traz um panorama legal. E além de um panorama, ele traz aqui vários exemplos de metodologias que os professores podem aplicar, né? Porque a gente precisa de referências, né? Apesar de sejamos criativos. Gente, quando você entende o conceito de tudo, você vai criar as suas próprias metodologias. Parta das referências que a gente tem, essas que a gente falou, rotação por estações, sala de aula invertida, etc. Parta das referências. Mas quando você entender o que é exatamente a aprendizagem ativa, então crie suas metodologias, né? Altere as existentes, porque elas não são camisas de força, elas são orientações. E vão embora aí transformando a educação, porque a gente tem que acreditar e a gente tem que sonhar. Meu grupo acredita nisso, por isso que a gente se uniu. Por isso que a gente está aqui hoje, para falar sobre educação. E por isso que o Guilherme aceitou o nosso convite, para falar sobre educação, para a gente fazer um 2020 que já está diferente e fazer um 2021 muito melhor do que 2020.